Olá, pessoal! Hoje vamos explorar uma obra monumental no mundo da história, Declínio e Queda do Império Romano, escrita por Edward Gibbon. Publicada entre 1776 e 1788, essa obra é um verdadeiro mergulho na história de um dos maiores impérios da humanidade. Edward Gibbon nos leva por um passeio fascinante pela história de Roma, desde seus tempos áureos até a sua decadência e colapso. A obra está dividida em 6 volumes, cada um abordando diferentes períodos e fatores que contribuíram para a queda de Roma. Gibbon começa com o reinado de Marco Aurélio e segue até a queda de Constantinopla em 1453. Gibbon discute uma miríade de temas, desde a corrupção interna e a instabilidade política até as invasões bárbaras e a transformação cultural e religiosa. Ele destaca a importância do cristianismo, as disputas internas entre imperadores, as fronteiras expostas e os desafios enfrentados por uma sociedade que estava em constante mudança. A escrita de Gibbon é uma verdadeira obra-prima. Sua prosa é elegante e erudita, mas acessível ao mesmo tempo, o que torna essa vasta obra histórica palatável para uma ampla gama de leitores. Seu estilo influenciou gerações de historiadores e escritores, e sua abordagem crítica continua a ser um modelo para análises históricas até os dias de hoje. Gibbon destaca a corrupção generalizada dentro do Império Romano, tanto no âmbito político quanto no social. Ele descreve como os valores romanos de virtude e disciplina foram erodidos ao longo do tempo, contribuindo para uma falta de coesão social. Os períodos de instabilidade política, como as frequentes trocas de imperadores e as disputas pelo poder, minaram a capacidade do império de se manter unido e tomar decisões eficazes. Gibbon examina a deterioração das instituições romanas, como o exército e o sistema burocrático, destacando a perda de eficácia e a corrupção que minaram sua força. As invasões dos povos bárbaros, como os visigodos, ostrogodos e hunos, representaram uma grande ameaça para o império. Gibbon analisa como essas invasões desestabilizaram as fronteiras romanas e contribuíram significativamente para sua queda. A expansão contínua do império levou a uma extensão excessiva das fronteiras, tornando difícil a defesa eficaz contra os invasores externos. Gibbon também aborda o declínio econômico do império, mencionando a alta tributação, a queda na produção agrícola e o esgotamento das reservas de ouro e prata como fatores que enfraqueceram a economia romana. Gibbon analisa o papel do cristianismo na queda do império. Ele sugere que a ascensão do cristianismo desafiou a coesão cultural e religiosa do império, causando divisões e conflitos internos que contribuíram para sua fragilidade. O papel do cristianismo no declínio e queda do Império Romano é um tema complexo e discutido por historiadores ao longo dos anos. Edward Gibbon abordou essa questão em sua obra Declínio e Queda do Império Romano, sugerindo que o cristianismo teve influência no processo de queda do império. Vamos explorar alguns aspectos desse argumento. Divisões internas. Uma das interpretações é que a ascensão do cristianismo introduziu divisões internas no império. Antes da adoção do cristianismo como religião oficial, o Império Romano era pluralista em termos religiosos, tolerando uma variedade de crenças e cultos. No entanto, a ascensão do cristianismo como religião dominante trouxe consigo confrontos religiosos e políticos, pois os cristãos, inicialmente uma minoria, passaram a influenciar e buscar influência dentro do governo e da sociedade. Desafio à autoridade imperial. Os valores cristãos, que enfatizavam a adoração a um Deus único e rejeitavam a adoração aos imperadores como divindades, criaram tensões entre os governantes e os seguidores do cristianismo. Isso desafiou a autoridade do imperador e a coesão do império, já que a adoração imperial era um aspecto significativo da unidade e coesão dentro da estrutura imperial. Conflitos e instabilidade. Os conflitos entre cristãos e pagãos, bem como entre diferentes facções dentro do próprio cristianismo, como as disputas teológicas entre os cristãos ortodoxos e as seitas consideradas heréticas, geraram instabilidade e divisões internas, enfraquecendo a coesão social do império. Prioridades diferentes. Alguns argumentam que a ascensão do cristianismo também desviou a atenção e os recursos do império para questões teológicas e religiosas, em detrimento de questões políticas e militares que eram igualmente importantes para a estabilidade e defesa do império. Evolução cultural e social. Além disso, a mudança de valores morais e culturais trazida pelo cristianismo pode ter impactado a coesão social e a estrutura tradicional do império, introduzindo novos valores que, por vezes,
estavam em conflito com os valores romanos tradicionais. A sucessão de imperadores por meio de assassinatos e usurpações levou à instabilidade política e enfraqueceu a autoridade central. A descentralização do poder resultou na perda de controle por parte do governo central sobre as províncias, levando à ineficiência e à dificuldade em tomar decisões cruciais rapidamente. A praga de Cipriano e a peste bubônica, peste negra, foram algumas das epidemias que assolaram o Império, causando devastação demográfica e social. O Império Romano enfrentou problemas econômicos significativos. A alta tributação, a diminuição da produção agrícola e a inflação enfraqueceram a economia. Além disso, a constante necessidade de financiar guerras e manter um vasto império contribuiu para a exaustão dos recursos. As disputas internas pelo poder entre diferentes líderes e generais enfraqueceram a autoridade central do império. A fragmentação política levou à formação de reinos separatistas e à dificuldade de governar um império tão vasto. O exército romano, outrora uma força imbatível, começou a enfraquecer devido à corrupção, falta de recrutamento eficaz e mudanças na estrutura militar. Isso resultou em dificuldades para defender as fronteiras e manter a coesão interna. A sociedade romana enfrentou o descontentamento entre diferentes classes, com camponeses explorados e uma elite cada vez mais distante das necessidades do povo. Isso resultou em revoltas e crises sociais que minaram a estabilidade do império. A expansão contínua do império levou a fronteiras cada vez mais estendidas, tornando difícil para o governo central controlar e proteger todas as regiões. Essa extensão excessiva levou à sobrecarga administrativa e militar. Apesar de sua grandiosidade, Gibbon recebeu críticas por sua visão eurocêntrica e seu foco excessivo nas causas internas do declínio romano, deixando de lado fatores externos importantes. Além disso, suas opiniões pessoais, especialmente sobre o cristianismo, geraram controvérsias e debates acalorados. Em suma, Declínio e Queda do Império Romano de Edward Gibbon é uma obra monumental que continua a ser uma referência fundamental para entender não apenas a queda de um império, mas também as complexidades da história humana. Sua profundidade, análise crítica e estilo literário cativante fazem dessa obra uma leitura obrigatória para qualquer apaixonado por história. O link para adquirir a obra está na descrição do vídeo. Se inscreva-se no canal, ajude o canal compartilhando e deixando seu like. Ative as notificações. Até a próxima!